Megan com vocês, começando mais um vídeo aqui pro canal. Ontem eu tinha gravado então um pedaço desse vídeo, só que não deu pra terminar, gente, foi muito barulho. Porque é coisa de São João ainda, pra quem não sabe. E aqui é muita festividade, muitos fogos, muito... Ai, gente. Teve um vídeo que eu mostrei que falei que nem tava soltando tantos fogos, né? Nesse mesmo dia de noite, se vocês vissem e escutassem, meu Deus. Não dava nem pra gravar um oi nos stories e mandar pra vocês no Instagram. Porque tinha negociado muito. Estava muito fogo. Gente, eu tô com muita dor no dente aqui. Muita dor. E tem um dente aqui do lado que tá mole. Que eu tô tentando arrancar e não tá indo. Então se vocês me verem assim, cheio na boca, é o dente. E eu tô fazendo de tudo, né? Pra vocês não ficarem sem vídeo. Mas eu vou contar um pouco da história, né? Sobre meu pai. Que eu tinha começado e não tinha conseguido terminar. Por causa da zoada aqui das crianças. Do lado de fora. Então é isso. Pra quem é novo, que tá chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, deixe seu like, comentário. Pra poder também ajudando aqui na plataforma, né? Espero estar falando alto pra vocês ouvir direito. Então vou começar do começo de novo. Que eu acho que não deveria essa parte. Então, meu pai, quando minha mãe casou com meu pai já era um senhor de idade. Eu acho que ele tinha 68 anos. Então eles foram morar lá na região, né, onde eu morava, aqui em Piauí. Foi ele, minha mãe e minha irmã pequena, que era a filha que minha mãe já tinha. Então ele criou como filha, deu todo amor, carinho, deu de tudo pra ela, ensinou ela a andar, que ela não sabia, ela tem deficiência mental. E aí quando chegou em Piauí, eles viveram bem, tem um certo tempo. Mas foi chegado um certo tempo que eles começaram a brigar muito, a discutir muito. E a gente só ficava no meio dessas brigas, né? Meu pai tinha uma roça, onde ele trabalhava. Aí ele fazia plantação e trazia para vender na feira, domingo e sábado. Nesses sábados e nesses domingos eu sempre ia. Eu e meu irmão sempre ia. A gente gostava muito de ir pra feira. Chegando lá, a gente ia lá, eu vendia as coisas na feira, depois ia fazer a compra. A compra era feita por semana mesmo. E aí comprava as coisas, depois ia embora. E minha mãe chegava já no finalzinho da feira. Porque as coisas que meu pai levava vendia muito rápido. Por ser um preço acessível. Então, gente, até eles viviam super bem, né? Meu pai comprava as coisas, minha mãe também. Minha mãe sempre trabalhou também. Minha mãe sempre, desde quando eu me conheço, gente, ela sempre trabalhou. Então, acho que, não sei se ela foi desgostando dele. Não sei o que aconteceu entre eles, entendeu, gente? Eles começaram a dormir em quartos separados. Lá na casa do meu pai só tinha 2 quartos. Tinha 3 que era feito de cozinha. E aí foi quando meu pai falou, né? Meu pai começou a beber, meu pai começou, sabe, a ficar muito agressivo com minha mãe. Não comigo, graças a Deus. Meu pai sempre foi um bom pai pra mim. Tipo assim, a representatividade. Não sei falar o nome direito, gente. Mas a representatividade de pai eu sempre tive. Um ótimo pai, graças a Deus. Eu não escolheria outro pai só pelas coisas que ele fez. Meu pai sempre me deu de tudo. Sempre me deu amor, sempre me deu carinho. Se eu sou essa pessoa que eu sou hoje, carinhosa, eu posso ter certeza que é por causa dele. Ele sempre foi tudo pra mim, né? Não posso dizer o mesmo para meus irmãos. Eles sempre. Que eu ouvia, né, gente? Eu tô falando que eu ouvia. Não era o que minha mãe contava, não. Foi um pouco mais áspero com meus irmãos. Principalmente com meu irmão mais velho. E com minha irmã. Sempre foi áspero. A minha irmã menor não, porque ela era caçulinha naquele tempo, né? Naquele tempo não, gente. Quer dizer, até hoje que ela é caçula, né? Mas naquele tempo ela era caçula. Então, já desde ali já dormiam em quartos separados, brigavam bastante, discutiam. E aí foi passando um tempo assim que eu acho que pra ela não tava dando mais. Ela queria ir embora. Ela tinha arrumado já outro relacionamento lá. E ficava assim. Aí um certo dia eu vi, gente, pra quê? Ali o meu mundo desabou na hora. Eu caí assim, sabe? Em choro. Eu sempre fui muito chorona mesmo. Eu caí em choro, gente. Ai, foi pra mim.
Foi desesperador, de verdade. Foi desesperador. Pra mim foi o fim da picada. Desculpa falar gente assim, mas foi o fim da picada. Eu voltei pra casa toda triste, chorando. Meu pai perguntando o que que era e eu não podia falar, né? Porque se ele soubesse disso ia ser. Eu fiquei muito com medo da reação dele. Ele já estava mais velho nesse tempo, mas tinha a base de 72 anos. E aí foi passando os dias, né? Aí chegou o dia dos pais. Os dias dos pais, gente. Acho que foi o pior dia dos pais que eu passei na minha vida. Lá na escola, não sei se hoje na escola fazem isso ainda. Dava qualquer lembrancinha pra você dar pro pai, né? E aí veio um chaveirinho de borrachinha pra dar pro pai. E eu vim toda feliz, gente. Toda feliz pra dar pro meu pai. Estudava à tarde. E minha irmã estudava em outro colégio. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, minha mãe estava lá. Eu pensei, ela foi buscar minha irmã, né? Na escola. E aí, tudo bem, né? Na hora que eu saio, que eu volto mais pra frente, que eu vi minha mãe vindo, eu fui correndo, né? Pra mostrar pra ela. O meu pai não estava em casa nesse momento. E não estava em casa, deixa eu ver. Não estava, gente, não estava em casa. Tava próximo assim onde minha mãe estava chegando. E aí na hora que chegou, que eu olhei, minha mãe tava com um galo na testa deste tamanho. Ela tem foto que ela fez, né? Exame de corpo de delito, essas coisas. Gente, pra mim ali foi desesperador. É uma criança, né? Porque eu tinha 10 anos naquele tempo ainda. 10 não, gente, tô mentindo. Tinha 9 anos nesse tempo, dessa paulada que ele deu na cabeça da minha mãe. E pra mim foi desesperador, eu chorei. Eu chorei que nem eu. Não, eu era uma criança, né, gente? Desculpa. Mas eu chorei muito, gente. Chorei muito, fiquei muito desesperada, querendo ir embora dali. Eu só pensava em ir embora. E o chaveirinho que eu tinha trago com todo amor, com todo carinho pra ele. Eu nem dei. E aí eu vi que ia acontecer alguma coisa pior se ela continuasse. Ela queria muito ir embora pra aqui. E eu não queria vir embora, gente. De verdade, eu não queria. Eu falei que se ela quisesse vir, ela poderia me deixar lá com meu pai. Porque eu sabia que se eu não cuidasse do meu pai, ele ia morrer. Se ele fosse pra mão de outra pessoa, ele iria morrer. E foi o que aconteceu. Eu tenho uma irmã que mora em Piauí, que ela já chegou a dar remédio para alterar a hipertensão dele. E quem tem hipertensão alta ou baixa, você sabe que se você dá um remédio que não é de acordo, né, com o organismo, meu pai deu derrame, gente. Meu pai deu derrame 2 vezes. Perdeu os movimentos de uma parte do corpo, mas ele andava, ele já estava bem de idade, gente. Tinha 70 e poucos anos. Eu acho que 73, 74. Então já era de idade, então qualquer cuidado era pouco ali. E quando minha mãe falou que eu ia embora, por causa dessas coisas que tinham acontecido e várias outras coisas, ele quebrava as coisas da minha mãe, ele quebrou a tampa de um fogão novinho que minha mãe tinha acabado de comprar. Então ela não queria passar por aquela coisa, mas eu achava assim, se ela não quisesse passar por aquelas coisas, ela alugasse uma casa em Piauí, né? Mas não, ela queria sempre vir pra cá. E aí a minha irmã já aproveitou essa ideia dela que ela tinha, né? De ir embora. Pra falar pra ela, eu vou precisar da casa pra desocupar, porque a casa tá caindo aos pedaços. E aí eu falei assim, eu pensei, né? Não falei. Ela tá tramando alguma coisa. E realmente. A minha mãe veio, né, na inocência, pensando que depois poderia voltar, né? Na hora que a gente veio embora, aí ela falou que ia colocar meu pai no abrigo dos velhos, porque não tinha como ela cuidar, sabendo que ela tinha como cuidar. E ali eu sabia. Quando eu escutei ela falando que ia colocar ele no abrigo dos velhos, ali eu sabia de tudo. Foi meu pai não vai aguentar. A única, tipo assim, a única imagem fixa que eu tenho na minha cabeça, gente, é dele indo pro abrigo dos velhos. O olhar dele era muito fixado na gente. Ele olhava muito fixado na gente. Porque eu acho que até ele ali entendia que ele não ia mais ver a gente, né? Ele não ia mais ver a gente ali. E eu dando tchau pra ele, eu abracei ele muito forte. Eu lembro de tudo dessa parte, assim. Eu tava com seus 9, 10 anos, eu lembro. Ali, quando ele foi pra Abrigo dos Velhos, eu tinha acho que 10 anos ainda. E aí ele foi, aquele olhar, tipo assim,
de tchau mesmo. Da pessoa quando tá se despedindo. E ali eu sabia, eu chorei muito. Meu Deus do céu, gente, eu já sou muito chorona mesmo, né? Mas eu chorei muito nesse dia, muito, muito, muito. Porque querendo ou não, eu sabia que eu não ia ver ele mais ali. E aí, passando acho que uns 4 dias, a gente se mudou, né? De lá pra cá, pra o Valentim. E aí quando chegou aqui, minha mãe alugou uma casa, colocou as coisas dentro. E aí ficou um bom tempo ali, né? Com as coisas lá. E foi vivendo a vida. Por enquanto eu fui vivendo bem, mas eu sempre com aquela vontade de ver meu pai, né? Aí quando minha mãe foi pegar o dia da minha irmã, que ela só pegava lá em Piauí, ela foi na abrigo ver ele. E aí quando chegou lá, ela viu a situação que ele tava, em cima de uma cama já. Meu pai que andava, fazia tudo, bebia, fazia tudo. Tava em cima de uma cama, comendo pão duro, não sei quantos tempos, mais de 7 dias com certeza. Tava já de fazer torrada. Bolacha de sal, dura e água. Era o que meu pai tinha. Então eu tenho essa certeza em mim que meu pai morreu com fome, com certeza. E ele não dava comida, não dava nada ali, ó, pra ele, assim. Que era pra ver, né, se chegava logo a óbito, né. E minha mãe viu aquela situação, ela falou que ela iria voltar pra tomar conta dele, né. Porque como ele fez muito pela minha mãe, eu acho que minha mãe se sentia nessa obrigação de, como que eu posso dizer, de cuidar dele, né. E aí minha mãe falou que iria voltar. E aí a minha irmã ficou sabendo que a minha mãe foi lá ver ele. Aí cortou as visitas. Ela não podia mais visitar. Porque quem tinha colocado lá era minha irmã. Então minha irmã tinha tutela de ficar tomando conta dele. E aí eu vim. E quando minha mãe veio que falou isso pra mim, eu sabia, gente, eu sabia de verdade. Que tipo assim, por que, né? Sempre me perguntei por que a gente veio pra cá. Eu nunca quis vir pra cá, nunca gostei de vir pra cá. Eu sempre quis ficar lá perto do meu pai, porque eu sabia que se eu estivesse perto do meu pai, ele não ia jogar meu pai para outro canto. Só que hoje eu já sou grande, né? Eu entendo. Minha mãe não poderia me deixar lá, porque não teria ninguém para tomar a frente por mim. Tipo assim, para me matricular na escola, para tomar conta de mim, entendeu? É claro que se o juizado de menor chegasse lá, ia perceber que ele não tinha condições de cuidar de mim por a idade dele, entendeu? Então hoje eu entendo as coisas, mas antes eu não entendia. Eu chorava muito, me questionava muito por essas coisas que aconteceu. Então, foi uma coisa assim, tipo, é muito, é muito difícil, muito complicado. Só quem perde as pessoas sabe. E tem horas que eu tô assim sozinha aqui dentro de casa, eu choro bastante. E eu, tipo assim, não gosto de deixar guardados meus sentimentos pra mim, porque isso me prejudica muito por dentro. Então ela que pensa assim as coisas assim, fala assim, poderia ter sido tudo diferente, né? Mas não, gente, não foi tudo diferente, não. E aí, quando eu pensei assim, eu falei assim, será que pode dar tempo? Do jeito que minha mãe falou que ele tava lá, será que ainda dá tempo de chegar? Minha mãe alugou o carro, alugou não, fretou o carro, mas o carro só tinha frete para tal dia. Aí minha mãe aproveitou nesse último dia para ir ver as pessoas, né, da minha família lá, que ela não tinha visto ainda. E no outro dia a gente já ia. Quando de noite chega a notícia, né? Acho que eram 7 horas da noite, gente. 7 horas. A menina liga lá, falando que meu pai tinha morrido. Eu nunca esqueço esse dia. Era um dia de sexta-feira pra sábado. E aí eu falei assim, meu Deus do céu. Eu não quis acreditar, não quis entrar na minha cabeça, não quis conformar. Aliás, quem perde as pessoas sabe que é muito difícil a gente entender o porquê. Mas ali eu continuei brincando com as pessoas pra mim não chorar. Porque eu quando eu choro, gente, não sei se vocês já... Vocês nunca me viram chorando, chorando mesmo. Ou passando horas chorando. Mas meus olhos ficam muito inchados, gente. Isso aqui meu fecha. Daqui, ó, essa parte dos meus olhos fecha, meu rosto incha. Meu rosto incha de um jeito que vocês não têm noção. Então, tava brincando ali, o povo falando, tá brincando, ela não tá sentindo nada. Mas eu sabia por dentro o que eu tava sentindo. Eu sabia por dentro. E aí, depois disso, minha mãe chegou.
Mandaram recado pra minha mãe. Minha mãe veio de uma associação que tem aqui, que tem lá dentro, uma família. E ela chegou e ligou de novo. E aí na hora que eu escutei da mulher, que era conhecida da gente lá em Piauí, eu tinha realmente morrido ali. Foi outro baque ali pra mim. Realmente, ali eu acreditei mesmo que tinha morrido. E eu vi chorando. Eu chegava, eu gritava, eu lembro que, tipo assim, eu gritava muito. Eu gritava muito, muito, muito. Aí aquelas pessoas falaram assim, agora ela caiu a ficha, né, que ele morreu. Mas já tinha caído a ficha que ele morreu, gente. Só que eu não queria demonstrar para as pessoas, mas só que o meu subconsciente por dentro tava gritando e eu não tava querendo deixar. Entendeu? Eu sofri, não tava querendo deixar. Não queria ficar batida. Eu passei a noite chorando. Dessa vez minha mãe tava comigo. Minha outra irmã menor chorando também. No colo do meu primo. Do meu primo lá com a gente já. E meu irmão quieto. Meu irmão não é muito de chorar, gente. Ele não é muito de chorar. Quieto com os olhos vermelhos, parecendo uma brasa de fogo. E ali ficou todo mundo quieto ali. Aí no outro dia minha mãe foi, não tinha dinheiro. E a gente não foi. Ali sim, eu acho que, tipo assim, ela acabou de me matar. Eu tenho certeza ali que se ela não queria que eu sofresse, ali me foi o baque pior, não ver ele pela última vez. Eu não ver ele pela próxima vez ali foi um baque terrível pra mim. Porque querendo ou não, a gente quer dar o último adeus, né? Pra ele receber a nossa bênção. E, mas, né, a gente não tinha dinheiro, não tinha como falar com o pessoal da prefeitura que ia demorar um pouco, né? Se fosse de falar, tinha que ter falado antes, né? E aí foi quando minha mãe foi. A minha mãe foi pra Piauí. Chegou lá, minha irmã não quis deixar ela entrar no velório. Porque querendo ou não, ela tinha ido embora, né? E aí a minha irmã não é uma pessoa assim de índole boa, gente. Não é uma pessoa sanguessuga. Uma pessoa tem falta de caráter, uma pessoa que dá um remédio diferente pro pai morrer. O pai ter ataques. Não é um ser humano, né? Digno de vida nesse mundo. Então aí foi quando eu percebi que ela era totalmente cruel. Aí minha mãe voltou no mesmo dia. Eu chorei muito. Gente, meus olhos ainda estavam inchados. Eu nem podia botar a cara pro lado de fora. Por isso é que meu fechou. Literalmente. Tipo, eu tenho medo, né? Porque às vezes fica muito alterado. O risco da gente, né? Uma vez estourar é muito fácil ali. Do jeito que eu tava. Eu fiquei dias, gente. Dias tentando conformar. Dias mesmo. Dias e dias tentando conformar. E até hoje, eu da idade que eu tô hoje, tô com 29 anos, passaram anos já. Eu não conformo. De jeito nenhum. Eu acho que se eu tivesse lá, meu pai não tava daquele jeito. Meu pai não tinha ido pro abrigo. Mas eu entendo que eu não poderia ficar lá. Porque meu pai não tinha como cuidar de mim, não teria quem cuidasse de mim lá. E aí minha mãe tentou voltar ainda pra casa, que a gente tava, né? Mas a minha irmã falou que não. Ela passou já pra dentro. Passou já pra dentro. E aqui a gente viu o que é passar necessidade. Aqui onde a gente mora, Valentim. Ah, mas sua família daí não ajudava você. Ajudava a gente, mas minha mãe nunca gostou de pedir. A gente passou por casa de aluguéis aqui mais de 15 vezes, pra você ter noção. Não teve minha mãe conseguir comprar uma casa. Minha mãe também era uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito centrada. E quando as coisas têm que cair na mão da pessoa, vem de um jeito muito fácil também. Porque a casa que minha mãe comprou era uma casa que estava no valor acessível. E o dinheiro que ela tinha pegado de outra casa teria sido um terreno. Naquele tempo era muito barato. Ela deu, acho que foi R$ 500. E um DVD que meu tio tinha trazido pra ela. Então naquele tempo as coisas eram tudo muito fácil. Aí se passaram anos, minha mãe casou, separou, casou, separou, casou, separou. E foi assim, gente. Mas eu tenho uma presença assim, tipo assim, do que meu pai foi pra mim. Eu nunca esqueço de verdade o que meu pai foi pra mim. Meu pai foi um herói pra mim.
sei que muitos vão, né, dizer, ah, mas ele fez isso e isso com sua mãe. Tô falando dele pra mim como um pai. Como um pai, ele foi um pai maravilhoso. Hoje eu vejo muitas pessoas falando, né? Pai é qualquer um, pai é quem cria, pai é quem não sei o quê. Eu, de verdade, eu não trocaria meu pai por pai nenhum, por pai dos outros nenhum. O pai nunca teve uma maldade com a gente. Meu pai, hoje eu vejo o que os padrastos fazem com os enteados, não todos, né, gente, no geral. Tá passando um caso de uma menina na televisão, no celular, só passa isso. Da tal da menina que chama Larissa, né? Larissa Manoela, parece. Ela fez. E era uma menina muito linda, maravilhosa, que a mãe. Então ela. Agora que eu lembrei, gente, não pode falar, então essa parte eu vou cortar. Mas uma menina, né, que chegou, né, a não resistir a tais ferimentos, mas por causa do padrasto. Então eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo. Não gosto muito, sabe, essas coisas. Mas eu sempre tive padrasto, sempre tive padrasto. E na maioria das vezes a gente tinha que dormir na mesma cama. Porque a situação da gente era totalmente diferente do que a gente veio de lá. Minha mãe, as coisas que minha mãe veio com a casa toda mobiliada. A única coisa que ela não veio foi com geladeira, que ela vendeu lá. Pra ajudar no frete, que era caro o frete, gente. Então, se a gente tivesse ficado lá no nosso canto, eu creio que a gente teria tido uma vida melhor. Eu, quando eu vim pra aqui, gente, eu conheço o que é sofrimento. Muita gente fala assim, eu sofri. Mas se vocês conhecessem a minha história de pé a cabeça, depois que eu vim pra cá, vocês sentavam comigo junto e choravam, porque é muito, tipo assim, gente, de verdade, é muito triste que eu passei aqui, é muito triste. Foram cenas horríveis, cenas assim, de terror, realmente. Então, a única parte boa que eu vivi, eu tenho certeza que foi lá. Com certeza. Fui lá. Então, as pessoas, né, que têm um pai, que gostam do seu pai de verdade, sabem o que eu tô falando. Então, pra mim, outra pessoa nunca ia tomar o lugar do meu pai, sempre falei isso. E hoje eu tenho meus filhos e eu falo sempre pra eles que pai pode ser o que for, mas o pai é pai. Genitor é genitor também, né? Mas o meu pai não troca por pai de ninguém. Meu pai já era de idade, vocês têm noção, como eu falei já pra vocês. Já era de idade. E mesmo assim eu não trocava meu pai por nenhum pai. Meu pai sempre me deu. Meu pai ele foi muito apegado comigo, então. Isso eu acho que me fazia ser mais afastado da minha mãe, porque minha mãe não gostava muito, né? Por quê? Porque minha mãe queria que ele desse carinho pra todos os outros, né? Normal. Mas meu pai era muito apegado comigo, não sei porque, gente. Não sei. Meu pai era muito apegado comigo. E tipo assim, tinha coisas que meu pai falava assim, que minha mãe fazia antes, que eu ficava com isso na minha cabeça, realmente, gente. Mas hoje em dia já eu aceitei tudo que, né? Tudo que Deus preparou. E a gente sabe que a gente nasce e a gente vai, né? Acho que não pode falar esse nome. A gente sabe que a gente nasce. Por qualquer hora a gente pode, né? Então é isso, gente. Quem nunca, né? Teve uma história assim de perdas. Eu já perdi meu avô. E não pude ir no velório também. Isso foi uma coisa que me doeu muito. Eu tava no hospital com meu filho quando meu avô morreu. Já perdi meu avô. Já perdi um amigo aqui. Que tipo assim, esse amigo pra mim era a mesma coisa do irmão. Um dia eu vou contar pra vocês como foi a perda dele. E pra mim, tipo assim, a perda dele foi como se fosse uma perda de uma pessoa da minha família. Tenho certeza. Eu chorei muito, meus olhos, meu Deus, gente, mas meus olhos incharam demais. Vocês têm noção de tanto que eu chorei, né? Então é isso, gente. Essa foi a história do meu pai, como eu perdi meu pai. Espero, né, que vocês assistam até o final para poder me ajudar a ver esse vídeo. Eu tô gravando na quarta-feira e vai ser na quarta-feira mesmo. Então desde já se inscreve no canal. Deixe seu like, comentário, sabe? Pra poder estar me ajudando e incentivando aqui no canal, tá bom? Fiquem com Deus e tchau.